Este é o Visão OCI, um programa voltado para considerações e reflexões acerca do universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou o Marcondes Neto e aqui nós destacamos matérias do portal OCI. Legal, professor. Bom, hoje nós temos um tema muito interessante que é o poder humano. Para isso, nós selecionamos dois textos. Vou ler os títulos aqui para a gente já começar a entrar na temática. O primeiro artigo, que é da Rosângela Manchon, que é O Poder do Diálogo e a Compreensão da Comunicação. E o segundo artigo, que é da Carolina Denardi, que se chama Pessoas Me Interessam. Bom, falar sobre humano e falar sobre relações públicas é quase um clichê, né, professor? Mas vamos lá. Primeiro, falando sobre o texto da Rosângela Manchon, ela fala muito sobre o poder do diálogo, dessa comunicação de mão dupla, dessa capacidade de falar e também de escutar. E aí, aqui a minha pergunta. Para o senhor, por que o diálogo é tão importante na comunicação? É ótima questão, não é? É, a, 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 o que significa comunicação, né? Da onde veio qual é a origem da nossa área, né? Do que denomina a nossa área, né? É o sentido de comunhão. Como a palavra comunhão foi trazida para o exercício da religioso, então ela ficou um pouco restrita, né? Ah, mas o que significa comunhão, né? Significa aquilo que está em mim também esteja em você. Então, nós estamos falando aí de pensamento e até de sentimento. Então, o que vai na minha mente vai também na sua. O que vai no meu coração também vai no seu. Parece um pouco de poesia, e não deixa de ser, porque no princípio era o verbo, né? Só para fazer uma citação bíblica, né? A verbo, o termo grego também logos, isso tudo, isso tudo abarca uma ideia de muito abrangente de conhecimento, ah, até predecessor de cultura, porque é uma coisa que está no início, né? A cultura vai ser aquilo que a gente vai agregando, né? Ou o próprio conhecimento. Mas a nossa habilidade de conhecer está nesse início do logos, né? E, e a comunicação sempre é essa troca. Nós estamos aqui conversando, eu e você, e todas as pessoas que estão aí nos vendo também estão recebendo. É claro que no modelo clássico de comunicação, você tem aquela figura do emissor e o receptor, e sempre um suporte, um meio pelo qual nós falamos. Nós estamos falando aqui através de uma tecnologia, né? E as pessoas também estão nos vendo e ouvindo por uma outra tecnologia. No caso, audiovisual. Aí pode dispensar o visual, porque nós não mostramos coisas aqui, nós conversamos, né? Então, a febre dos podcasts nos mostrou aí, durante a período de pandemia, a força dessa conversa, que as pessoas têm interesse, podem ouvir no carro, podem ouvir cozinhando, né? Isso trouxe uma sobrevida. Sempre o rádio sobrevive, isso, o meio rádio, o podcast emula o rádio, e, mas os videocasts também que estão explodindo, da necessidade da gente ver a pessoa que está falando, ou da curiosidade de conhecer aquela figura que está falando, enfim. A própria evolução, né, do rádio, o cinema, depois a televisão, e, enfim, tudo que a gente hoje fala de streaming, está tudo baseado nessa conversa.
Então, e são duas pessoas. A questão humana, é claro que a gente tem cada vez mais falado em inteligência artificial, você é atendido por bots, né? Robôs de atendimento, fala com o banco, fala com a Bia do Bradesco, enfim, que é capaz de compreender perguntas básicas, né? Então, isso, digamos, é, aumentaria a rapidez do atendimento, porque quando você tem uma base de pessoas, você tem um número de atendentes, aí você é o oitavo da fila. Eu já ouvi isso, né? Você é o oitavo da fila de atendimento. Então, você vai esperar, porque os atendentes estão lá fazendo o seu trabalho. Quando você automatiza isso, em tese, você vai ser atendido imediatamente. Mas não está falando com um humano, está falando com um algoritmo, né, que vai entender a sua pergunta, se é saldo, se é extrato, se é empréstimo, se é investimento. E aí, eventualmente, você vai chegar num atendimento com uma pessoa. Mas isso está na base da comunicação, né? A comunicação é ciência humana por excelência, né? E aí os dois conteúdos que você escolheu estão tratando disso. E o Observatório da Comunicação Institucional, para terminar esse primeiro comentário, ele, ele prima pelo fator humano. Quer dizer, nós sempre lembramos que a gente primeiro quer ver as pessoas e depois as tecnologias. Quer dizer, há sites, há portais, há especialistas estudando aí o state of the art, aí, o que está mais atual em termos tecnológicos e tal. Não é o nosso caso. Nós falamos de tecnologia, tem muitos textos publicados no Observatório sobre inteligência artificial, sobre ferramentas cada vez mais avançadas de marketing, enfim, mas o nosso foco principal é gente. Legal, professor, muito bem. Vou fazer o seguinte, vou pedir um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Você que está nos assistindo, aguarda aí rapidinho, a gente já volta. É já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Retornamos para o segundo bloco do Visão ACI e hoje aqui o tema é o poder humano.
Professor, falando um pouquinho mais sobre o artigo da Carolina Denardi, tem uma pergunta aqui, inclusive para a gente conectar com o primeiro texto, né? A Carolina Denardi fala sobre a humanidade, né? Sobre a comunicação, de falar com e para seres humanos. E ela também comenta sobre as diferenças entre nós e as máquinas. Então, para o senhor, que é professor, que tem uma carreira profissional muito maior e muito mais abrangente aqui, na sua opinião, quais são essas diferenças, principalmente no que se refere à comunicação, essa diferença entre o humano e a máquina? Bom, é sempre interessante mencionar o trabalho do Norbert Wiener, né? Que é um cidadão austríaco, se não me engano, e em 1948 ele estudava esses fenômenos, né? É, é um filósofo, eu diria, tá? Eu acho que ele merecia um Nobel. Ele cravou a disciplina cibernética e, e ele tem até um livro com esse título, Cibernética, né? E ele fala sobre o feedback. Quer dizer, o cibernética é o estudo do feedback do animal ou da máquina. Quer dizer, o contato que você tem com o outro, seja um humano ou um algoritmo, né? Então, qual é a principal diferença? O algoritmo está pré-programado, como eu falei do banco. Ele tem ali algumas perguntas que ele vai conseguir responder. No contato humano é diferente. O feedback é muito mais é, instantâneo a partir da pergunta do que da compreensão de situações prévias. Então, eu diria que a grande diferença, para usar uma palavra que do nosso meio também, sobretudo na propaganda, é a questão da criatividade. Quer dizer, o que é a criatividade, né? Você juntar pontos e criar uma frase genial, criar uma imagem bonita, é, pensar um roteiro, uma situação para um esquete teatral ou para uma cena numa série, numa novela, num comercial, enfim. Então, a, a criatividade, que está muito ligada à liberdade, à ideia de liberdade, de pensamento, de você passear pelas mais diversas áreas, eu acho que é o principal ingrediente no contato humano, né? Você não espera o que vai acontecer. Nós não sabemos aqui o que nós vamos falar. Você vai fazer agora a sua fala. E a gente não sabe. Isso é magnífico. Com uma máquina, a gente até prevê o que vem. Exatamente. Inclusive, a Carolina, ela fala sobre o imprevisto, como essa qualidade que o ser humano tem, que a máquina não tem. E aí o senhor, né, inclusive, retomou a questão do algoritmo, a questão da programação. Então, eu entrego respostas programadas a partir de perguntas armazenadas. Então, essa questão do imprevisto que gera a criatividade e o improviso são pontos que tanto ela como o senhor colocaram muito bem para poder explicar essa diferença entre máquina e ser humano, né? E aí, uma pergunta também que vem atormentando a gente, acho que não só nessa conversa, mas para o profissional de uma forma geral. Qual que é a sua visão, professor, do futuro? Pensando aí em IA, ChatGPT, e, enfim, todas essas tecnologias que estão vindo. Como que é o futuro do profissional de comunicação? Essa questão, eu diria que é a principal hoje, ou deveria ser, nos nossos meios científicos, na nossa academia, enfim, e é no caso do observatório, que a gente se propõe a pensar,
Essa é a principal questão, né? Sempre. A ciência está sempre preocupada com amanhã, né? Aprender com o passado, observar e criar teses, e testar essas teses e, eventualmente prever. Olha, dadas essas condições, acontece tal coisa. Então, eu acredito que os dois extremos não são aconselháveis, acho eu, né? Ou você mergulhar de cabeça em tecnologia, se transformar numa pessoa absolutamente fascinada por isso. Isso acontece um pouco com os jovens, porque eles recebem toda essa novidade e é próprio da juventude a curiosidade aguçadíssima, né? E também não recomendo o tradicionalismo que refuta o que é novo. Então, é preciso caminhar nesse campo do meio, e é a minha visão, pegando o melhor da visão da inovação, que é uma palavra que já está até ficando gasta, de tanto que é falado em inovação. Inovação sempre existiu pesquisa e desenvolvimento, né? Sempre existiu isso. Então, às vezes, a propaganda ela cansa a gente por causa da repetição. É uma propriedade da propaganda repetir. Ela precisa ser repetitiva. Ela acontece tantas vezes no dia para nos chamar a atenção pela repetição. Então, a gente ouve inovação toda hora, mas como se fosse uma coisa que está acontecendo agora. Inovação sempre existiu, né? Como decorrência da própria curiosidade humana e da capacidade de usar as ferramentas e chegar a alguma coisa diferente. Enfim, então, porque o que já existe, a mesmice está aí, né? É muito perigoso quando isso infelizmente acontece, quando você constata em num curso de graduação, por exemplo, não haver renovação de autores e obras, e continuam sendo utilizadas, né? Eu me lembro quando eu cheguei a uma determinada instituição para trabalhar, eu ia assumir uma disciplina, então eu pedi a ementa, o programa que a instituição já praticava, já que eu ia assumir a docência naquele semestre, que a vida da gente às vezes muda muito, pega uma disciplina, pega outra e tal. Nós não temos uma estrutura como a, como a ideia de universidade prevê. A ideia de universidade prevê que você tenha um professor titular, dois professores associados, que estão ligados ao tema que o titular estuda, depois vem os adjuntos. Então, para cada disciplina, você teria um time de 8. Isso é muito caro, né? Não existe mais. Então, às vezes, você tem que passear por várias disciplinas, que é um desafio sempre. Você também é professora e sabe disso. Então, eu pedi esse material e recebi uma ementa que era exatamente a mesma que sobre a qual eu havia estudado quando aluno. Então, eu estudei essa disciplina como aluno num ano e fui ministrar aulas dessa disciplina 25 anos depois, numa outra escola. Não era a mesma. Eu não estou falando da mesma instituição, falando de duas diferentes. Eu peguei a mesma ementa com os dois mesmos livros, como sugestão de bibliografia. Então, é muito preocupante que essa xerox da xerox da xerox
ainda circulem. Não sei, você vai nessas estruturas de cópias, né, das universidades, pega lá a pasta do professor tal, então tem lá uns artigos, umas sugestões de leitura, e às vezes elas estão. Claro que os clássicos você precisa conhecer, claro, mas elas às vezes ficam só nisso. Então, a gente deve evitar o frenesi tecnológico, a gente usa um pouco essa expressão no observatório. Eu especificamente, quando escrevo, sou crítico a esse que eu chamo de um frenesi tecnológico, e também não pode ficar arraigado sem conhecer o que se está estudando mais recentemente. Então, esse mix aí que eu acho que é o ideal. Muito bem, professor. Que conversa interessante, né? Eu sempre digo aqui que eu aprendo muito toda vez que eu venho aqui para gravar o programa e isso me deixa muito feliz. E para quem está nos acompanhando, também vou pedir para o professor aguentar meio minutinho e a gente já volta para fechar com o terceiro bloco. Até daqui a pouco. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo pra você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Voltamos para o terceiro bloco do Visão OCI. Bom, e terceiro bloco a gente já sabe, vamos falar do índice de transparência ativo. Professor, nós já estamos na tática 4, propaganda institucional, e hoje nós vamos falar sobre dois dos itens. O 4.1, que é histórico de comunicação, se houver, e institucionalidade, que é o reconhecimento público. Explica, por favor, professor, esses dois itens aqui para mim, estou aprendendo, e para quem está nos assistindo. Bom, hoje, ao invés da versão digital, eu estou aqui com a versão impressa do manual. Ah, legal. E aqui é a página 176. Sabem que sempre há uma página, a descrição do item, e a outra, o score, né? A pontuação que você, quando fizer o exame da comunicação dentro de um cliente ou da sua própria empresa, vai atribuir para poder verificar o nível de transparência em que a organização está. Então, nós estamos dentro de propaganda institucional, que é uma das táticas do reconhecimento, é a quarta tática, a última. Depois nós vamos para outra instância. E o histórico, né, documentação, se houver, é justamente isso. Você chegou na empresa, precisa. Eventualmente, você já vai encontrar coisas lá feitas, né? Institucionais, né? E peças, minutas de. Minutas não, documentos sobre campanhas que foram feitas, né? Descritivos, folhetos, enfim. Tomar contato com essa documentação, avaliá-la, naturalmente, adequar, se você está responsável por. Porque tem uma coisa importante. Uma coisa é avaliar como um auditor. Um segundo momento, e sobretudo se você dá uma nota, que nós temos aqui, por exemplo, o score 100, que é o máximo de pontos, atende integralmente. Quer dizer, tudo aquilo que você está vendo a organização fazer,
é bom, é boa prática. E tem aqui também o não atende, é o zero. Diz, olha, os caras não têm nada, não fazem, pode até ter feito, mas você está analisando sempre para o auditor no momento presente. Então, você pode dar tanto uma nota 100 como uma nota zero. Sobretudo, e você pode dar outras gradações, né? Tem atende em pequena parte, atende em parte, atende em grande parte. Então, aí você dá uma nota que não é 100, ou seja, sempre pode melhorar. Sempre pode haver melhoria. Inclusive, um dos produtos da auditoria é um documento com melhorias a implementar. E a vantagem é que você mesmo pode implementar essas melhorias. Quer dizer, é um pouco diferente na auditoria contábil financeira. Existe uma questão importante na área de finanças, de contabilidade, que é diferenciar o auditor do consultor. Isso é mundial, tá? Porque, em tese, o auditor tem que chegar, fazer uma fotografia e emitir um parecer. Se os números da organização contábeis refletem a operação. O auditor faz isso. E ele emite um parecer de uma página dizendo as demonstrações financeiras são fidedignas às operações. Eu já trabalhei em jobs com 10.000 horas de trabalho, de uma equipe de 10 pessoas, durante 4 meses, e o produto é uma lauda, ou uma frase. Agora, se o auditor escreve os números dessa organização refletem, porém, exceto, aí complicou. É um parecer com exceção. Aí a empresa talvez não consiga pegar um empréstimo, talvez não consiga buscar uma verba pública, talvez não consiga um financiamento no exterior, por causa de uma palavra, exceto, que aí tem ou um estoque mal avaliado, ou uma má prática de faturamento, uma má prática de controle de clientes, enfim, é uma loucura, tá? Como eu tive essa experiência nesse ramo, eu tentei trazer para o nosso mundo aqui da comunicação essa prática. Em uma auditoria são 3 técnicas, né? Observação em loco, entrevistas com executivos e análise documental. Quando você faz esses 3 trabalhos, você está auditando. Pode chamar o nome que quiser, né? Inclusive, tem muita gente que não gosta da palavra auditoria, acha que a auditoria é policialesco. Não é. Claro, com a auditoria de uma Controladoria Geral da União, ela vai olhar uma conta de uma prefeitura, ou o TCU. Nós, do Conselho de Relações Públicas, nos reportamos ao TCU, ao Tribunal de Contas da União. Se tiver alguma coisa ali que a gente fez e que não devia fazer, isso pode dar uma exceção, um inquérito, uma arguição, entendeu? Não gastou, não comprovou as despesas. Então, coisas comezinhas que são vistas. Então, nós trazemos essa técnica da auditoria para cá, para dentro do sistema 5R Index, mas, no caso da comunicação, não tem essa vedação daquele que fez a auditoria ser o mesmo que implementa uma melhoria. Na área contábil financeira é uma discussão. Isso é um debate global sobre essa separação de atividades. Mas não é um problema que nós temos. Tá? O outro quesito seguinte, institucionalidade, reconhecimento público. Então, primeiro você viu se tem um histórico de propaganda institucional e avaliou o momento presente. Aqui você vai ver se essa organização conseguiu criar uma institucionalidade. Porque, inclusive no curso de graduação, às vezes as pessoas têm dificuldade de separar o que é uma instituição do que é uma organização.
Em tese, não há diferença. Eu posso dizer, o Observatório da Comunicação Institucional é uma organização. Claro, a Nestlé é uma organização. A Volkswagen é uma organização. Muito bem. Agora, aí vamos lá para outro, né? O Ministério da Saúde é uma organização, mas é uma instituição também, porque ele está inscrito no ordenamento legal do país como um ministério do governo, do executivo. Então, tem aí uma institucionalidade. O que ele estabelece, a gente segue. O Ministério da Saúde estabelece regras para as secretarias de saúde, que são instituições também do Estado, ou as secretarias municipais, instituições da municipalidade. E o RP, nós somos RPs aqui, eu e a Carolina, tem, por lei, a missão de produzir essa informação de caráter institucional. Está na nossa lei. Então, é a nossa especialidade, né? A fala da organização sobre si. Não é a fala mercadológica, nem a interna, para falar de tipos. Lembrar do diagrama proposto pela professora Margarida Kunsch, né? Ela também fala comunicação institucional, ela separa no diagrama. Então, nós vamos verificar se essa organização ela chegou no ponto de ser reconhecida como instituição. E isso é muito tênue, entendeu? Nós valoramos isso. Isso é tanto quanto subjetivo, né? Achar que a Apple é uma instituição, né? Ou a Nike, né? Ela ganhou um status de tal importância que ela se institucionaliza. É muito sutil, há muita leitura sobre isso disponível. O Observatório tenta trazer essas bases, porque é bastante difícil até explicar e compreender que são coisas que podem, às vezes, se confundir numa mesma frase. Organização, instituição. Por exemplo, quando é instituição pública, fica mais fácil. Uma organização pública ser uma instituição como o INSS, ou a Dataprev, enfim. Muitos casos, Banco do Brasil, né? Normalmente é instituição pública, mas também no terceiro setor, Greenpeace, ou para falar SOS Mata Atlântica, só para falar de meio ambiente, instituições, sobretudo porque também prestam contas ao público, recebem doações. É o caso do ACI, né? O ACI institucional, né? É uma organização, uma entidade associativa, é uma organização, quem sabe um dia ela seja considerada uma instituição. Isso vai depender também da história dela. Pegar a Fundação Roberto Marinho, tem cara de instituição, Fundação Bradesco, tem cara de instituição separada da organização do banco. Enfim, espero não ter confundido mais ainda as pessoas, mas o quesito é justamente uma tentativa de avaliação do potencial de institucionalidade. Porque é muito bacana quando uma organização chega nesse ponto. Agora, se você considera que não é o caso de verificar esse potencial, você como auditor, como consultor, você pode dar o item, avaliar o item como não aplicável. Bom, eu sou uma indústria de sapatos, eu não preciso chegar ao nível de falar pelo ramo, de falar por todos os fabricantes de sapatos. Eu sou uma fábrica grande, mas não preciso dessa institucionalidade. Posso até abrir mão disto, né? Às vezes tem o nome de família ou não tem. É muito sutil, é muito rico esse discurso, esse debate. E é um debate que os RPs deviam mergulhar de cabeça, porque é nossa especialidade, esse tipo de discurso. Então, se não é o caso do teu cliente na hora da tua empresa,
você dá como não aplicável e não altera a nota final. Ele não vai alterar o score final, porque é não aplicável. E você que considera isso aplicável ou não. Muito bem, professor, muito obrigada. Imagina, o senhor falou de talvez confundir pelo contrário. Inclusive eu aqui que estudo antes, né? O manual, e depois venho aqui para a gente conversar e realmente me ajudou. Então, muito pelo contrário, suas explicações contribuem muito. Infelizmente, chegamos ao final. Programa que acrescenta muito aqui, até para quem assiste. É um programa curtinho, mas são pílulas, né? São as pílulas de sabedoria de RP e comunicação. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo conteúdo, pelo conhecimento. E para você que nos assiste, obrigada mais uma vez pela audiência. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. E eu sempre me despeço falando que estamos em todas as redes sociais. Até o próximo programa. Até. Tchau, tchau.